Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Saúde e paz para todos vocês. Um beijo no coração. Sintam-se todos abraçados por mim. Gente, eu quero agradecer todo mundo que está se inscrevendo no canal. Muito obrigado mesmo, mesmo. Obrigada às pessoas que comentam. Eu gosto muito dos comentários, porque às vezes me dá ideia para um próximo vídeo, tá, gente? Obrigada. Muito obrigada, tá? Sem vocês o canal não existia. Muito obrigada mesmo. Vocês que estão assim, né, participando do canal, devem estar por dentro que eu estou em construção. Então, teve um dia dessas baguncinhas que estava fazendo, chão, essas coisas. Eu estava arrumando a cozinha, tá? Colocando algumas coisas em ordem. E quando foi 7h30, mais ou menos, da noite, alguém bateu no portão. E eu desci para atender. Para minha surpresa, era uma amiga minha lá da comunidade. Já tinha um tempo que eu não via ela na igreja. E ela veio me visitar. E ela tem um filho especial, sabe? Ele gosta muito de vir aqui em casa, ele é muito carinhoso com a gente. Ele gosta do videogame dos meninos, ele gosta de mexer nos instrumentos musical, ele gosta muito de vir aqui em casa. Enfim. Ela pegou, né, eu recebi, ela veio, sentou na cozinha onde eu estava arrumando, e eu continuei arrumando. E eu senti que ela estava triste, a conversa dela estava assim meio, sabe? Ela estava bem para baixo. Aí esse menino estava muito agitado nesse dia, muito agitado. Ele ligava o videogame, largava os controles no chão, e daí um pouco ele mexia no instrumento, ele mexia no banheiro, ele estava muito agitado, muito mesmo. E eu perguntei para ela, falei, o que está acontecendo? Por que ele está assim? Ela falou assim, tá acontecendo umas coisas lá em casa. Mas eu falei, o que é? Quer contar? Ela falou, eu tô muito triste, muito triste. Aí eu vi que ele estava muito, sabe, muito agitado. Eu fui tranquei as portas. Falei com ele, você não vai mexer mais nas coisas porque você está estragando as coisas. Não é assim que age, não é dessa forma que age. E sentei ele no banquinho ao lado da mãe dele. Aí, quando eu fiz isso, parece que deu ela uma coragem, sabe? Ela pegou e começou a conversar comigo. Ela falou assim, tá vendo aí? Falou o nome dele, né? Não é só a mamãe que tá achando que você tá agitado. Todo mundo tá vendo que você tá agitado. Olha para você ver, você chega aqui, você é bem recebido, sempre foi bem recebido e hoje foi preciso trancar as portas para que você não estragasse as coisas das pessoas. Aí eu falei com ela, ele tá agitado, ele tá sem os medicamentos, o que que tá acontecendo, né? Porque se tivesse sem medicamento e tal, a gente dá uma ajudinha. Mas ela falou, não, ele não tá sem medicamento. O que tá acontecendo é o que tá acontecendo de verdade é na minha casa. Falei, quer contar, quer conversar? Aí ela pegou, começou a me dizer. O marido dela, gente, nossa, só Jesus na causa, sabe? Ele é um homem que não tem consciência. Para mim, é um homem que não tem muita consciência. Ele trabalha, sabe? O dinheiro dele é para bebida, para algumas coisas ilícitas. Essa mulher, ela vive 6 meses numa casa, ele não paga aluguel, ela vai para outra casa. 6 meses na outra casa, não paga aluguel, ele vai para outra casa. Ela recebe Bolsa Família, é o que ajuda ela, sabe, a cuidar das crianças. São 3 filhos que ela tem. Ela não consegue arrumar emprego, por quê? Porque ela não consegue colocar ele numa escola integral, sabe? Que ele entra às 7 da manhã e 5 da tarde, ela não consegue. Então, o sustento maior na casa dela mesmo é o dinheiro do Bolsa Família. E agora o filho dela mais velho fez 15 anos, né? Então ela conseguiu colocar ele no Masprom. Então o menino ajuda ela, o menino mais velho ajuda ela, mas o dinheiro mesmo é só os deles, porque o pai, agora eu acho que ele tá pagando aluguel, porque ele tá num lugar onde ele, se ele não pagar aluguel, os caboclos cobra ele, sabe, de uma forma diferente. Então ele tá pagando aluguel. Mas voltando à história, ela pegou e me disse que ela estava em desavença, ela vive com ele, como que eu vou dizer, separadas de corpos, já tem muito tempo, muito tempo. E ela só está com esse homem ainda porque ela acredita, como eu acreditava, que eu ia melhorar o pai dos meus filhos. E na cabeça dela, ela acha que ela vai melhorar o pai
dos filhos dela, sabe? Mas eu acho que agora ela já tá tendo a consciência que ela não vai melhorar, sabe? Ela não vai conseguir melhorar ele, porque ele já chegou no ponto da agressão. Ele agredia ela verbalmente, ele rasgava as roupas dela, punha fogo, ele fazia muitas outras coisas. Mas agora não, ele já tá na agressão física com ela. Então ela começou a me contar essas coisas e eu fiquei muito fula da vida. Porque quem passou por essas coisas não tem paciência de ouvir outra mulher falando que tá num barco furado desse. E eu já não falo mais para ela que ela deve separar. Não falo, porque eu acho que ela vai tomar consciência. Ela vai ter uma hora dela, igual eu tive a minha hora, o meu momento de daquele estralo e falar, não, agora eu tenho que parar, porque eu não posso viver mais assim. E o que acontece? Por ele viver da maneira que ele vive com ela, não põe as coisas direito dentro de casa, as pessoas veem que ele vive uma vida ilícita, é, as pessoas nem querem muito ajudar, sabe? As pessoas nem, como que eu vou dizer? Quer que ela saia dessa vida, quer que ela larga isso, que ela vá viver uma vida, ela e os filhos dela, para que possam ajudar ela, até emocionalmente, mas ele estando perto não tem como ajudar, não tem, porque ele faz um casulo e ela vai para igreja e escola, e eu vivi isso. Igreja e escola é o único lugar onde ela pode ir. Então, quando ela começou a falar que ele estava agredindo ela, eu assustei. Assustei, falei, nossa, mas começou já. É, aí, é o pior ponto, é o início do fim. E eu fiquei ouvindo ela dizer ali, sabe? Aí ela pegou, me falou uma coisa que pra mim foi uma bomba, sabe? Uma bomba mesmo. Ela falou assim: além dele me agredir, nesse dia que fatídico que ele agrediu ela, né, que ela estava me contando, ele, quando ele parou, ele virou e falou pro menino que é especial. Falou para ele assim: "Olha, o papai não pode pegar uma arma branca e fazer o que o papai tem vontade com ela. Mas você pode. Você pode. Para você não vai dar nada." Gente, quando ela me disse isso, ai, imagina. Um pai incentivando uma criança especial de 9 anos a acabar com a vida da mãe. Aí eu fiquei paralisada, sabe? Eu larguei o que eu tava fazendo e fiquei em frente, assim, a ela paralisada. Falei, isso não pode estar, eu não tô escutando isso. Não tô. Aí eu peguei e perguntei ele. Falei, ô filho, eu não vou citar o nome dele aqui, tá, gente? Ô filho, por que você pensa em fazer coisas assim com a mãe? Porque ela, no relato do fato, dos acontecimentos, quando o pai estava agredindo a mãe, ele ajudou. E ela estava com o pescoço assim todo arranhado, sabe? E ela falou que foi a criança que uniu ela, que arranhou ela e avançou nela. E eu perguntei a ele, o que estava acontecendo? Aí ele falou, eu não sei não, não tô gostando desse povo mais não. Aí eu falei, de que povo que você não tá gostando? Aí ele abaixou a cabeça e não respondeu. Aí ela pegou e disse pra mim, que além dele ter agredido ela, na segunda-feira ele tinha ido pra escola e ameaçado todo mundo na escola. A professora, a diretora e uma aluna. Que ele ia acabar com a vida dessas pessoas, como ele ia acabar também com a vida da mãe dele. Eu falei, meu pai, peraí, tá virando. Peraí, calma, calma. Ai, e eu que estudo esses fatos, eu que busco esses noticiários, eu que comento essas coisas, eu já vi um filme na minha frente, sabe? E eu falei, peraí, não, 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 para, calma aí, para tudo, porque ele chegou a agredir a professora. Então, nesse dia que ele fez essa arruaça, esse movimento todo dentro da escola, a diretora chamou o pai para conversar, sabe? E o pai começou a fugir, a correr, falando que não tinha hora, que não tinha tempo. E no dia que ela estava conversando comigo, ele era um domingo, aí ela falou para mim, amanhã ele tem que ir na escola,
Porque se ele não for na escola conversar com o pessoal lá, o conselho tutelar vai entrar no caso. Eu falei, não, o conselho tutelar já tinha entrado nesse caso há muito tempo. No momento que ele te agrediu, no momento que o pai agrediu, eu já esqueci que eu não ia entrar na história, que eu não ia dar conselho, que eu não ia fazer, sabe? No momento que o pai agrediu, você tinha que ter feito alguma coisa e conselho tutelar já tinha que ser chamado. Que história é essa? Um pai, incentivar uma criança a tirar a vida da mãe? Gente, isso é muito sério, porque a gente sabe que isso acontece. A gente sabe. E se esse menino pega a mãe dormindo e faz alguma coisa e ela não tivesse comentado com ninguém, ia ficar passar porque o menino tem problemas. O menino fez isso porque a mãe, sabe, ele descontrolou ali e ninguém ia ficar sabendo se ela não tivesse comentado comigo. E ela não comentou com mais ninguém. Sabe? Eu falei, não, você tem que abrir a boca, você tem que ir na escola e falar o fato, o porquê que a criança agiu dessa forma. O porquê que ele fez essa arruaça. Porque eles chamaram você, conversou com você, e você não falou esse fato. Esse é o fato mais importante. Aí ela falou assim, não, eles sabem lá na escola como o pai dele faz. Eles sabem que o pai dele maltrata a gente. Eu falei, mas você contou que você foi agredida? Você contou? Eu fiquei com vergonha. Gente, ela ficou com vergonha. E eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso, sabe? Porque uma vez eu recebi um murro de graça. Aqui, ó. Tem um rachado aqui nos meus lábios. Que sangrou na hora. De graça eu recebi esse murro. Tanto foi de graça que o pai dos meus meninos, quando ele viu que estava sangrando, ele assustou. Ele me pediu perdão na mesma hora, sabe? Mas isso não é coisa para perdoar, gente. Não é. Mas eu fiquei calada como essa minha amiga está calada, sabe? E ali naquela hora eu já fiquei brava. Fiquei muito brava, eu já comecei a conversar com ele. Eu já esqueci que ele era uma criança. Eu esqueci, gente, simplesmente, quando você passa por umas coisas assim, você nem é uma pessoa para aconselhar alguém, sabe? Você tem que parar, respirar e tal. E eu não consegui. Não consegui. Ele estava sentado no banco e quando eu comecei a conversar com ele, ele levantava, eu sentava ele de novo. E eu me abaixei em direção a ele e comecei a conversar com ele, falando com ele as coisas, como que é a vida, como que é, como a mãe dele cuida. O carinho que a mãe dele tem com roupa, sapato, comida, com medicamento, sabe? Eu comecei a conversar com ele, falando. Aí a mãe dele pegou e me disse assim, olha, Ronilda, não é só você que está dando conselho para ele. Meus amigos todos, né, que eu tenho na escola, na igreja, tá vendo que ele tá mais agitado, ele tem ganhado presente, as pessoas têm dado muita coisa para ele. Ele pediu uma das professoras lá que desse ele um telefone, que ele queria um telefone. Aí ela perguntou para ele se ela desse ele o telefone, ele ia melhorar, ele ia se comportar. Ele falou assim que ia melhorar, que ia mudar. E você acredita que ele fez a professora levar o telefone no mesmo dia para ele? É um telefone que estava lá na casa dessa professora, que ninguém usava, e ela resolveu dar ele de presente. E ele ganhou esse presente e continuou exigindo das pessoas. Ele viu, ele percebeu que se ele fizer o que ele está fazendo, as pessoas vão fazer o quê? Vai dar ele presente, vai dar ele algo que ele deseja aqui dentro da cabecinha dele, que é uma criança, né, gente? Ele vai poder fazer um montão de coisa. Então, ao invés de melhorar, de ajudar essa mãe, as pessoas que tá agradando, que tá dando ele esses presentes, estavam prejudicando, sabe? E eu disse para ela, falei, não aceita mais nada. Não deixa ninguém dar mais nada a ele. Aí ele pegou, eu preciso das coisas. Eu falei, você não merece as coisas. Você não merece as coisas. Ninguém tem que te dar presente para você ser uma criança melhor. Você tem que ser uma criança boa porque você tem uma mãe que cuida de você. Ele pegou e disse para mim uma palavra que me deixou. Ah, mas os seus filhos têm de tudo. Eu falei, mas o que tem meus filhos ter de tudo?
Meus filhos não têm de tudo, não. Meus filhos têm as coisas que eles trabalham para conquistar. Não tem ninguém vindo aqui dando presentinhos para eles, não. Aí ele pegou e falou assim: pois é, eu ia falar com o seu filho para ele me dar o videogame dele. Porque se ele me desse o videogame dele, eu ia ficar brincando com o videogame e eu não ia ter tempo de amolar minha mãe, nem ficar enchendo o saco dela. Gente, sem querer, ele disse que depois do que papai disse que eu posso fazer, eu posso fazer. E ele não vai fazer só com a mãe. Ele vai fazer com todas as pessoas que estiver perto dele. Chantagem. Mesmo que ele não tenha coragem de fazer o ato final, mas ele estava usando as pessoas para realizar as vontades dele, porque se não fizesse isso, ele ia ficar pior. Porque ele tinha o apoio do pai. Ah, mas eu fiquei aquela mãe. Gente, aquela mãe que vocês não conhecem. Vocês não imaginam aquela mãe que eu sou. E ali eu peguei e disse pra ele. Falei, olha, deixa eu te falar. Ninguém vai te dar mais nada. Eu vou conversar com todo mundo que tá te presenteando. Vou dizer pra eles, se for possível, eles ir na sua casa e pegar tudo que te deu. Porque você não está se comportando como uma criança que precisa dessas coisas. Você está sendo desonesto com você e com sua mãe. E comecei a falar com ele, sabe? Falei, se a sua mãe não te denunciar por conselho tutelar, eu vou denunciar. E ele ficou assim, aí parece que deu aquele choque, sabe? Quando ele, tipo assim, nossa, ela pode fazer isso comigo? Aí ele falou assim, tia, a senhora vai fazer isso? Eu falei, vou fazer. E eu conheço você desde pequenininho, eu tenho muita coisa para conversar com o conselho tutelar sobre você. Eu vou no conselho tutelar e vou dizer para elas o que você está fazendo. Se sua mãe não tem coragem, eu tenho. Sabe, comecei a falar com ele as coisas que podiam acontecer com ele. Falei, olha, você vai para uma casa, sabe, eles vão te levar para um lugar onde você não vai ter roupa, você não vai ter comida, você não vai ter nem cama direito, tá? Banho, olha lá se você vai poder tomar banho. Eu comecei a explicar para ele como é uma vida sem mãe, como é um lugar onde ele pode viver, onde ele não tinha mãe. Eu não fiz chantagem, não, gente. Eu expliquei a realidade, como é a vida de uma criança sem uma mãe, porque o pai já não cuida. E se ele ficar sem a mãe, ele perde todos os cuidados, sabe? Eu comecei a falar com ele, a conversar com ele, e ele ficava me olhando. Ele falou, tia, vai acontecer isso? Eu falei, vai acontecer. Se você não tiver sua mãe para cuidar de você, você vai ficar nessa situação. Mesmo que o conselho tutelar não te leve para lugar nenhum, mas você vai viver situações que você não vai querer estar na pele. Na sua pele você não vai querer sentir isso. Aí eu falei com ele, não é gostoso o leite que sua mãe compra para você? É, tia. Não é gostoso o sapatinho que sua mãe te dá? É, tia. Não é bom ter uma roupinha limpinha, uma cama limpinha para dormir? Falei, tia. Aí eu falei, e por que você tá fazendo isso com a sua mãe? Porque meu pai falou que eu posso fazer. Falei, mas você acha que o seu pai tá certo? Você acha? Ele, não sei. Eu falei, você já viu meus filhos fazendo isso comigo? Ele, não, tia, nunca vi. Eu falei, pois é, meus filhos cresceram, estão trabalhando, estão comprando as coisas deles, sabe por quê? Porque eles respeitam a mamãe. Eles respeitam a mãe que eles têm. Se eles não respeitar a mãe que eles têm, eles não iam ter nada do que eles têm. Você precisa respeitar a sua mãe. Você precisa cuidar da sua mãe. Porque se você não cuidar da sua mãe, as pessoas vão maltratar ela. Você gosta de ver as pessoas maltratando a sua mãe? Aí ele, não sei. Eu falei, se você não sabe ou não quer me responder? Ele falou assim, não gosto. Não gosto. Eu falei, então por que você bateu na sua mãe? Ele ficou assim, abaixou a cabeça. E eu continuei ali conversando com ele, sabe? E chegou um momento que ele virou para mim e falou assim, eu vou me comportar, tia. Prometo para você que eu vou me comportar. Mas eu tô querendo um carrinho que tem uns boizinhos dentro. Falei, você não vai ganhar esse carrinho que tem boizinho dentro e você vai se comportar. Ele, por que eu não vou ganhar? Falei, porque eu não vou te dar.
e vou aconselhar, como já disse, as pessoas não te dão. Aí ele olhou para um lado, olhou para o outro, quis levantar, eu sentei ele de novo. Ele virou para... Então eu tenho que ser bom. As pessoas não têm que me dar as coisas para me ser bom. Falei, é isso mesmo. É desse jeito. E dei um sorriso, abracei ele. Aí ele pegou, olhou para a mãe, olhou para a irmã. Falei, vai lá, dá um abraço à sua mãe e pede sua mãe perdão. Aí ele foi e abraçou ela, largou, foi lá, abraçou de novo. Aí veio, me abraçou, abraçou a irmã dele. E depois ele começou a pedir perdão para todo mundo e abraçava. Aí eu peguei e liguei a Alexa, né, e falei com ele, olha, essa aqui, você pode pedir ela uma música que ela vai te dar, mas isso é de graça. Aí ele foi pedir uma música e ela não respondeu porque ele não falou o nome dela. Aí eu peguei e falei, você tem que falar o nome dela. Fala o nome dela e pede uma música. Como que ela chama? Foi Alexa. Aí ele foi, pediu, né? Falou, Alexa, canta tal música assim. Aí era até uma música, como é que fala? Ah, é tipo um pagodinho, sabe? Aí a Alexa começou a cantar e ele ficou todo assim, sabe? E começou a dançar, e aí a gente começou a dançar junto com ele. Aí depois eu pedi uma música, a mãe dele pediu uma música, e naquele momento ali eu tirei um refrigerante, tirei umas bolachas, e nós começamos a dançar e a conversar, e ele mudou. Ele mudou. E eu, assim, despistadamente, abri as portas de novo da casa, sabe? Do banheiro e dos quartos. E despistadamente deixei ele livre para ver o que ele ia fazer. Ele continuou ali junto com nós, não quis mais mexer nas coisas, não quis quebrar nada, nem jogar nada no chão. E começou a falar coisa que acontecia na escola, que ele não gostava, coisa que faziam com ele e ele não estava gostando. E assim, eu fui entendendo que dentro da cabecinha dele, ele realmente é uma criança, sabe? Mas a partir daquele momento que o pai disse para ele que ele podia fazer o estrago, ele pôs na cabeça dele que ele não ia fazer um estrago só com a mãe. Ele ia fazer um estrago com qualquer pessoa que viesse, sabe? E, gente, isso eu tô contando para vocês, porque o que acontece? Ele falou com uma criança de 9 anos. Sabe? Se essa criança não fosse parada, se essa criança não tivesse tido ali, primeiro eu fui brava, sabe? Depois eu aconselhei, depois eu expliquei como a vida era, sabe? E depois eu dei ele carinho. Eu não comprei ele com algum presente, porque eu acho que as pessoas estavam comprando, sabe? Ele com presente. E quando eu disse para ele que eu podia chamar o conselho tutelar, eu até disse que eu era amiga, né, da menina do conselho tutelar, ele viu que se ele fizer algo errado, tem uma lei para ele, que ele não podia fazer tudo, sabe? Porque o pai disse que ele podia fazer porque a polícia não ia fazer nada com ele. Mas tem um conselho tutelar que é para criança. E quando eu expliquei para ele que tem sim normas, né? Que a gente vive numa sociedade onde tem lei sim e que uma criança pode ser parada pelo conselho tutelar. Ele viu que ele não podia fazer tudo, entendeu? Então eu acho que faltava ali alguém dizer para ele que ele não podia fazer as coisas que ele estava fazendo porque tinha sim punição para ele. Se ele continuasse fazendo aquelas coisas, ele ia ser punido, né? E quando ele me pediu um presente para que ele fosse bonzinho com a mãe, eu disse para ele, eu não vou dar e vou proibir as pessoas a te dar. Ele percebeu que não é assim que conquista as coisas. Não é assim que a gente recebe as coisas, fazendo chantagem. Porque ele estava chantageando todo mundo a dar ele alguma coisa para que ele fosse carinhoso com a mãe, sabe? E ali a mãe dele chorou, e eu olhei aqueles unhados, sabe, nela. E, sinceramente, eu não tava acreditando que era ele que tinha feito, sabe? E ela, no meio do relato, ela disse que ele não estava tratando ela como mãe. Ele falava, pega lá pra mim o leite, eu quero comer uma bolacha. Vocês entendem? Então, eu brinquei com ele, nós ficamos mais ou menos umas 2 horas dançando, brincando, e eu falando, mostrando para ele como a vida podia ser boa, de graça, sem dinheiro, sem
chantagear ninguém. E eu vi que ela foi assim, suavizando o rosto, as feições dela, ficou mais suave. Parece que aquela coisa pesada que ela tinha trago nas costas, sabe? Foi relaxando e ela dançou com a gente, brincou com a gente. Essa mãe, gente, só precisava de alguém que ajudasse ela. Sabe? Ela não tinha mais como ser ajudada. Porque eu acho que se todo mundo que via aquele comportamento revoltante da criança, estava dando ele brinquedo, estava dando ele presente, estava falando, alimentando, sabe? As coisas ruins que ele estava fazendo. Então, quando eu parei ele, eu disse para ele que ele não ia ganhar mais nada. Porque ele não estava merecendo. E eu falei verdade, eu não disse menos do que tinha que dizer. Porque se você tem uma criança especial perto de você, que você sabe que ela, né, precisa de cuidados, ela precisa de atenção, precisa de carinho, lógico, igual toda outra criança. Mas você não pode pegar essa criança e elevar ela, sabe? Porque ela tem algo. Não pode. Porque eu tenho criança especial na minha família. E ele é tratado como um de nós, um igual, sabe? O não para ele é dito assim, na lata, como se diz. Então ela foi embora, né? Nós nos despedimos, foi embora. E normalmente quando ele sai daqui de casa, é um morro, ele já sobe o morro correndo, larga ela para trás. Ele esperou ela, pegou na mão dela, falou com a irmã para não atravessar a rua, que podia vir carro. Sabe? Eu vi ali que ele tinha carinho. Ele tinha um certo cuidado, sim. Sabe? Só que a palavra de um adulto, às vezes, tem seu efeito. Sabe? E vocês imaginem essa criança continuasse crescendo. Dentro dela, essa malvadeza que o pai plantou. Vocês imaginam? Ele numa página policial. E eu fiquei muito tempo pensando nisso, sabe? Eu fiquei dias pensando nisso. E depois, no dia que aconteceu, eu falei, eu conversei com as meninas no telefone, falei, vou gravar um vídeo e vou falar sobre isso. Mas não foi a hora, não era a hora de conversar, não era o momento de falar, porque eu ia falar um montão de coisas desnecessárias nesse vídeo. Então passou os dias, passou, né, as coisas, e eu tive com ele essa semana. O pai foi sim chamado na escola, o pai foi sim orientado pela diretora, né, pelo o corpo de, como é que eu vou dizer, pelos disciplinadores lá da escola, foi alertado a ele o que ele estava fazendo com o filho. E foi expedido uma carta, ele teve que assinar, aonde ele estava sendo notificado pelas coisas que ele estava fazendo e que ele estava consciente. Se qualquer coisa errada que a criança viesse a fazer, ele ia ser chamado de novo. Mas aí já não ia ser só para conversar com o corpo disciplinar da escola. Já seria para um fato bem mais pesado, digamos assim. Então, ela conversou comigo essa semana, ela falou comigo que o menino tá diferente, que ela disse às pessoas que não agradasse ele com presente, mas que conversasse com ele e desse ele carinho, sabe? Que não enchesse a bola dele, mas tratasse ele de igual para igual. E ela também passou a tratar ele, sabe? De igual para igual, parou de fazer as vontades dele de todos os momentos. Ela disse que fala não para ele, que explica o não também. É muito importante isso, tá? Você falar um não com uma criança e explicar essa criança o porquê do não, sabe? Porque normalmente quando você fala não com uma criança, ela pergunta para você, por que não? E é preciso que você explique para ela o porquê não. Por que eu não posso subir na escada? Porque se você subir, você vai machucar. E se você se machucar, conforme o ferimento, eu ainda vou ter que te levar para o hospital. Você vai tomar uma injeção, uma anestesia, vai ter um corte, vai ter que costurar. Explicar sério, falar para eles a real,
sabe? Não é ficar alisando a criança, porque gente, eu fui criança junto com meus filhos. Então eu sempre falei a real com eles, entendeu? Não, você não vai fazer isso porque pode acontecer isso, isso e isso. Ser claro com a criança. Porque se essa criança conseguiu entender que ele podia fazer certos atos a partir de uma fala do pai, então ele é capaz de entender que ele não pode fazer coisas com as nossas palavras, com os amigos dizendo para ela, para ele, explicando, sabe? E, sinceramente, eu não conversei com ninguém. Eu não disse a ninguém para parar de dar presente a ele, não disse. Eu não levei o caso para o conselho tutelar, não fiz. Mas ele acredita que eu, né, eu posso fazer alguma coisa qualquer hora que ele fizer alguma coisa errada. E eu acredito que ele é uma gracinha, gente, uma gracinha. Eu não sei se é porque eu gosto, amo criança, sabe? Mas ele é uma gracinha. Então, esse é um vídeo alerta, sabe? É um vídeo onde você tem que olhar as palavras, as coisas que eu disse. Olha como um pai pode causar, sabe, algo em uma criança. E uma criança especial, esse algo é o dobro. É o dobro. Então, se você tem alguém na sua casa, se você conhece alguém que você pode ajudar, gente, ajuda, ajuda. Porque essa mãezinha, nesse dia, ela só precisava de alguém que ajudasse ela. Porque ela não tinha mais força. Ela não tinha mais força. Olha que tristeza. Para dizer ao filho, não, não pode. Porque toda vez que ela falava não, ele ameaçava, ele chantageava. Você entendeu? Porque ele achava que ele tinha aquela liberdade, que ele podia, né? Então, foi Deus que trouxe ela aqui. Foi Deus que naquele momento me ajudou, sabe, a contornar a situação, colocou palavras assertivas na minha boca, porque a minha vontade era de tirar a chinela e dar uma chinelada. Mas deu tudo certo. Ele tá se comportando, tá melhor na escola, sabe? E a vida dela segue em relação à criança, a vida dela segue bem. Agora, em relação ao esposo, eu não vou entrar no meio. Desculpa. Não vou dizer mais nada, porque teve vezes que eu cheguei a dizer algumas coisas que ela precisava ouvir, sabe? Mas é preciso que ela mesma enxergue as coisas, é preciso que ela mesma se decida pelo sair dessa confusão chamado casório, sei lá o que é chamado aquilo, né? Então é ela que tem que decidir. Mas em questão da criança, gente, eu fiquei feliz de saber que eles entendem a gente, sabe? Basta você abaixar perto e olhar nos olhos deles e dizer coisa para eles que eles precisam ouvir. Só isso. E ele precisava de ouvir um não. Olha para você ver uma palavra não. Não pode. Se você fizer, vai ter consequências. Era só isso. Então, gente, para vocês que tá aqui até agora, ó, beijo no coração de vocês, saúde, paz. E vamos ajudar nossas crianças a crescer, sabendo que tem punição, sim. Em tudo tem punição. Desde pequeno até quando eles se tornam homens, né? Então, não é só o pai e a mãe que corrige. Porque se você, pai e mãe, hoje, não corrigir seu filho hoje, amanhã você vai estar chorando na porta de uma delegacia que você não soube falar não. E não é uma palavra de 3 letrinhas, sabe? Só não pode, não pode. Isso não está certo, né? Então tá bom, gente, ó. Beijo no coração de vocês. Comentem aí. O que vocês acham que a gente pode fazer para ajudar as nossas crianças a serem seres melhores? O que nós podemos fazer para ajudar mães que estão, né, passando por uma coisa, por uma situação igual essa? E o que você faria nesse caso?
arrancaria a chinela e ó. Tudo é possível no momento da raiva, né? Tudo é possível. A questão de, eu tô brincando, tá? Eu não bati nem meus filhos, vou bater em filho dos outros, mas a vontade era de mostrar a ele que do jeito que ele bateu na mãe, ele também podia apanhar, né? E vai ser assim. Se a criança não parar ela enquanto ela é criança, ela vai querer agredir o outro na rua e vai acabar apanhando. Ela vai querer fazer algo com outro na rua e vai ter as consequências. E a mãe que apanhou ainda vai chorar por esse filho. Porque ser mãe não é nada fácil. Mas Deus nos capacita. Tchau.